Eu vim apresentar um trabalho de conclusão de curso da PUC Rio Grande do Sul online. Eu sou Luana Logato, contadora por formação e faço parte da própria estatística que esse trabalho descreve. Iniciei minha trajetória em vendas em 2017, após uma transição de carreira comercializando produtos cosméticos. Como a maioria dos profissionais dessa área, comecei pelos métodos que estavam disponíveis. Os modelos tradicionais de técnicas de vendas da década de 1980 e 1990. E carregava também algo que esse estudo reconhece como comum: o preconceito com a atividade comercial, frequentemente percebida como uma função de baixo valor técnico e intelectual. Com o tempo, percebi que técnica sem fundamento não sustenta a tua performance, que para ter um diferencial competitivo real, eu precisava entender o que está por trás da decisão de quem compra. Foi essa percepção que redirecionou toda a minha trajetória. Ao integrar os fundamentos da neurociência cognitiva e das técnicas de neurovendas aplicada à minha prática diária, transformei a minha experiência em metodologia, transformando essa metodologia em resultado consistente. Hoje atuo como mentora de vendas, acompanho empresários e profissionais comerciais no desenvolvimento das competências baseada nas mesmas evidências que fundamentam este trabalho. Minha trajetória é marcada pela transformação do preconceito à alta performance em vendas, tendo em vista que, quando o empresário compreende como o cérebro humano decide, sua comunicação e seus resultados são potencializados. E essa foi a trajetória que me trouxe até o tema deste trabalho: processos neurocognitivos na comunicação em vendas. Agora nós vamos entrar no tema que o cérebro decide antes de você, porque a decisão ela é emocional, mas a justificativa ela é racional. E para explicar isso, nós temos aqui o cérebro trino, onde nós temos três áreas importantes do cérebro. Temos o cérebro reptiliano, que é o nosso lado da sobrevivência. Temos também o nosso sistema límbico, que é a área das emoções, e temos também o nosso neocórtex, que é a nossa parte do cérebro mais racional. Você já saiu de uma loja com algo que planejava comprar, só depois criou uma justificativa para a compra? Então, esse é o momento entre a decisão e a racionalização. É exatamente o que esse trabalho estuda. Toda comunicação comercial insiste em argumentos racionais, mas na obra de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, de 2011, nos mostra que o sistema 1, rápido, emocional e automático, decide primeiro, e o sistema 2, lento e apenas ratifica. Agora, com base nessa premissa, na obra O Código da Persuasão, de 2018, os autores identificam as 6 camadas cognitivas do processo comercial. A primeira é a detecção da segurança. Ela precisa vir antes de qualquer argumento, porque um cérebro em alerta não processa persuasão, ele processa sobrevivência. A segunda camada é a ressonância emocional. Ela ativa o hipocampo por meio das narrativas que conectam a oferta, criando memórias afetivas ao potencial cliente. A terceira camada é a construção da confiança. Ocorre via neurônio espelho, o famoso rapport, quando o vendedor e o cliente entram em coerência neural. A quarta camada é o valor percebido, que enfrenta a dor da ínsula anterior, região que literalmente sente o preço como dor física. A quinta camada é a antecipação do desejo, acionando a dopamina antes da recompensa, com a expectativa da venda maior do que a da entrega. E por fim, a sexta camada é a racionalização, onde o cliente já decidiu e o vendedor apenas fornece os argumentos que o neocórtex usará para se convencer. Já o autor Richard Brody, na obra O Livro da Mente, de 1996, complementa essa moldura
ensinando a engenharia memética, que cada mensagem compete por um espaço na mente do cliente. E o vendedor que é habilidoso, que aplica a neurociência, instala associações positivas que persistem além da conversa. Nesse tópico, nós vamos discutir que na venda nunca é sobre o produto. Vamos discutir, não é sobre o produto, não é sobre o preço e é sempre sobre a transformação. Imagine 2 vendedores com o mesmo produto, o mesmo preço e o mesmo tempo com o cliente. Um fecha a venda, o outro não. A diferença não está no produto, está no que cada um ativou ou bloqueou no cérebro do cliente. Esse trabalho explica, com base na neurociência, o que aconteceu nessa diferença. A comunicação comercial tradicional ignora que a maior parte das decisões de compra é mediada por processos inconscientes. Modelos como o Spin Selling de 1988 seguem amplamente divulgados em treinamentos que desconsideram décadas de avanço da neurociência cognitiva. Mas se utilizarmos o referencial teórico na íntegra deste trabalho com os 3 eixos, juntando a neurociência da decisão, baseado na obra de Daniel Kahneman e Antônio Damasio, incluindo também as 6 camadas cognitivas da obra O Código da Persuasão, de 2018, onde cada camada corresponde a uma estrutura neural e uma habilidade comunicacional específica do vendedor. Incluímos também a engenharia memética da obra O Livro da Mente, de 2008, que instala na mente do cliente de forma autêntica, persistindo na venda, mesmo após o encerramento da conversa. E, por fim, a obra Storytelling, de Carmine Gallo, onde o autor sistematiza como uma ferramenta que atravessa todas as camadas simultaneamente, ativando emoção, memória e antecipação de forma integrada. Com isso, entendemos que as empresas com abordagens neurocognitivas crescem 2 a 3 vezes mais rápido e os vendedores B2B que utilizam narrativas estruturadas fecham o negócio 35% mais rapidamente. Esse tópico, para mim, é o ponto alto desse trabalho, porque é interessante como a gente saber como persuadir sem manipular. Existe uma diferença muito clara entre a persuasão e a manipulação. E aqui eu tenho alguns exemplos. A manipulação, ela trabalha com pressão, com foco total no vendedor e com uma urgência muitas das vezes falsa. Já a persuasão, ela traz o valor real daquele produto que está sendo comercializado ou aquele serviço. Ela traz uma clareza para trazer consciência para o cliente e o foco sempre na resolução do problema do cliente. E com isso o cliente vai sempre tomar as melhores decisões com base sempre na persuasão, sem que o vendedor seja um manipulador. Esse trabalho, ele está integralmente ao lado da persuasão e defende que conhecer os mecanismos neurocognitivos da decisão de compra é, antes de tudo, uma ética do profissional de vendas. A premissa central dessa pesquisa é que a decisão de compra, ela é mediada por processos inconscientes ligados à emoção, além da memória e antecipação de recompensa, e que ignorar esse fato não protege o cliente, apenas deixa o vendedor menos capacitado para comunicar com clareza e honestidade. Os autores da obra O Código da Persuasão, de 2018, define persuasão como o processo de comunicar uma oferta genuinamente utilizando técnicas que respeitam os mecanismos naturais do cérebro. Já o autor Richard Brody complementa: a manipulação instala memes falsos que, quando descobertos, geram rejeição duradoura, impactando negativamente a marca, o produto ou serviço.
Já as 6 camadas do processo comercial descreve como o cérebro primitivo processa cada etapa da interação comercial. Conhecer esse percurso não é uma licença para explorar vieses, é uma convocação à responsabilidade do vendedor, que, sabendo como o cérebro decide, tem a obrigação de alinhar genuinamente sua oferta à necessidade do cliente. Os dados reforçam o potencial impacto positivo dessa formação, onde o ROI, que é o retorno sobre o investimento, é 23% superior às campanhas mais racionais. E neste caso, a comunicação eficaz e a ética de vendas não são opostos. Elas simplesmente se complementam. E no próximo tópico, nós vamos falar de quem é o vendedor do século 21. 7 milhões de vendedores ativos no Brasil. Décadas de treinamentos baseados no modelo de 1980. E uma neurociência que nos últimos 30 anos transformou completamente nossa compreensão sobre como o ser humano decide. A escolha desse tema nasce de uma prática de experiência na área de vendas e do reconhecimento de uma lacuna formativa importante. A maioria dos treinamentos comerciais disponíveis desconsideram a descoberta da neurociência cognitiva, apoiando-se em modelos que não incorporam o que sabemos hoje sobre emoção, assim como a memória e a tomada de decisão. O referencial teórico deste trabalho mobiliza autores de campos distintos para uma convergência em comum. Já Antônio Damasio demonstrou que a emoção é a base fisiológica da decisão. E Daniel Kahneman, que estruturou o funcionamento cognitivo em 2 sistemas, o automático e deliberativo, mostrando que o sistema 1 decide antes que o sistema 2 seja consultado. Já os autores do Código da Persuasão de 2018 traduziram esse achado em 6 estímulos do cérebro primitivo aplicado diretamente ao processo de vendas. E não podemos esquecer de Richard Brody, que revelou a dimensão mimética na comunicação, que cada mensagem compete por instalação de um meme na mente do cliente e que, quando bem construído, permanece ativa mesmo com o encerramento da conversa. E Carmine Gallo sintetiza a prática desse referencial apontando o storytelling como uma ferramenta super privilegiada na comunicação em vendas. Este trabalho contribui para que esse conhecimento esteja disponível em material didático, eticamente orientado, voltado para o vendedor em formação que busca diferenciação real no mercado de trabalho, com o objetivo de melhorar a sua comunicação em vendas, alavancando os seus resultados neste mercado tão competitivo. Finalizo esse trabalho agradecendo a oportunidade de compartilhar o meu conhecimento adquirido ao longo desse MBA em Neurociência, Consumo e Marketing. Foi incrível e maravilhoso receber todo esse conhecimento e transbordar na vida das pessoas, principalmente das que assistiram esse vídeo até aqui. Muito obrigada!